Queria saudar o senador Wellington, que ocupou a tribuna antes de mim. Senador Wellington, o senhor certamente fez referência, eu quero lhe agradecer, citei o seu nome, que ajudou a fazer o requerimento dos 45 anos da Embrapa, festejados em abril. E, de fato, tudo que nós, ou grande parte do que devemos hoje, não são apenas aos agricultores, mas aos pesquisadores da Embrapa, que deram uma contribuição extraordinária e naquilo que nós chamamos de diáspora gaúcha. Hoje, o seu estado, Mato Grosso, o que tem de gaúcho no Mato Grosso do Sul, algumas cidades são praticamente cidades constituídas por gaúchos, como é o caso no Mato Grosso do Sul, de Chapadão do Sul, que eu sempre menciono, porque conheci lá, estive lá à época da votação do Código Florestal. Então, parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência, temos nessa área um compromisso enorme. É o que está salvando o Brasil com a comida, com a exportação do superávit, com cadeias produtivas extraordinárias e fazendo um superávit comercial extraordinário. E agora estamos enfrentando aquilo que é o mais perigoso no comércio internacional, que é o protecionismo dos compradores dos nossos produtos, de medo da nossa posição. Eu queria, senador Ataídes, não dá para deixar de mencionar a paralisação e o movimento dos caminhoneiros, que recebeu o apoio da sociedade, por entender que a situação é bastante complicada que estão vivendo. O meu estado é um estado onde muitos caminhoneiros autônomos, tem uma cidade, São Marcos, é a chamada cidade dos caminhoneiros, as entidades que são lideradas por eles são muito significativas e tem um peso extraordinário. Você imaginar que hoje o Brasil é um país rodoviário, então o que significa esse movimento dos caminhoneiros? Receberam o apoio das federações de indústria, de comércio, mas hoje há um outro lado, é o impacto que a paralisação está significando. Mas também, senador Wellington, senador Cristóvão, senadora Regina, senadora Ataídes, não é possível, e eu sou uma defensora da área de energia, da área de combustíveis, sou autora de uma lei para evitar fraude nos combustíveis, adulteração dos combustíveis, penalizando aqueles que praticam este crime contra o consumidor e contra também a arrecadação de impostos, porque isso significa sonegação. Então, eu estou falando, portanto, de uma pessoa que conhece o setor e que sabe. Agora, não posso aceitar, como cidadã e como senadora, que se aproveitem dessa situação e aqui em Brasília, senador Cristóvão, postos de combustível estão vendendo gasolina a R$ 9,00 o litro. Isso é um abuso excessivo e inaceitável. Eu acho que é uma exploração, para dizer o mínimo. E tenho certeza que os sindicatos da categoria dos postos de combustíveis não concordam com esse comportamento, porque isso é realmente lesivo ao interesse popular. No meu estado, já em alguns casos, lá na região de Ijuí ou outras regiões, a R$ 7,00 o litro. Então, isso é uma típica abuso do poder que tem e um abuso na oportunidade, uma exploração do usuário, seja ele apenas o condutor do seu veículo ou uma cidade de Santa Vitória do Palmar. O prefeito decretou calamidade pública e nessa decretação, o Rio Grande do Sul sempre, digamos, se toma a iniciativa de fazer isso. Nessa decretação, ele apenas manteve em funcionamento, ele praticamente confiscou, vamos usar a palavra meio forte, mas confiscou o combustível para ser usado exclusivamente na coleta de lixo da cidade, as prioridades que ele definiu no tratamento da hemodiálise para levar o paciente, a ambulância, para levar o paciente de hemodiálise ou de quimioterapia, fazer a quimioterapia no tratamento oncológico. Então, ele soube fazer, mas ele suspendeu as aulas nas escolas de âmbito municipal, exatamente porque o ônibus escolar que trazia as crianças teria que usar o combustível. Então, e também os próprios professores e todos os funcionários das escolas. Então, ele suspendeu as aulas até o fim da paralisação, tomando essa medida drástica. É o que um gestor faz. A própria entidade da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, comandada pelo prefeito Salmo Dias, de Rio dos Índios, ontem fez uma conclamação, uma pesquisa, então as prefeituras vão reduzir o funcionamento enquanto houver a crise, exatamente estabelecendo a prioridade para o setor de saúde, no caso das ambulâncias e das máquinas agrícolas, porque não dá para você, se chover, criar um problema de uma estrada que não pode haver o transporte, o escoamento da produção. Mas o impacto da paralisação na economia do meu estado já é significativo.
O Sindilate, o Sindicato da Indústria de Laticínios, informa que são 12 milhões de litros de leite que são coletados em 65 mil propriedades rurais. Imagina só, e o prejuízo do produtor de leite, que vai tirar o leite não vai ser entregue aonde ele vai estocar esse leite. Esse é um problema sério. Também a fábrica da GM, em Gravataí, suspendeu para a produção, sem data para voltar, porque os caminhões não levam as autopeças para fazer. Hoje as empresas não têm estoques dos seus materiais, porque esses fluxos são muito dinâmicos e vai atendendo conforme a previsão. E nós já tivemos uma crise dessa, senador Wellington, já lhe passo a palavra, já tivemos uma crise dessa em 2015, no dia 2 de novembro de 2015, e sobre isso vou falar agora. Então, com muito prazer, eu concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia, eu acho que Vossa Excelência aborda aí um aspecto extremamente importante. Não se pode permitir que, nesse momento, os aproveitadores da crise se beneficiem. Inclusive, já existem muitas correntes, eu tenho recebido muitos e-mails no sentido de propor que haja, pelo menos, um tabelamento pelo preço máximo. Claro que não um tabelamento pelo preço mínimo. Se tiver a livre concorrência, que seria o ideal. E o consumidor hoje está se vendo lesado, porque tem locais que estão chegando a vender o preço da gasolina a R$ 9,80. Aqui em Brasília. Não são lá em regiões longínquas, aqui não. Em Brasília. Em Brasília, Rio de Janeiro, no meu estado, Mato Grosso, infelizmente, é um estado que nós temos uma produção muito grande e é um estado que acaba tendo esse impacto muito maior. Claro que nós temos lá um volume de caminhões, nós temos em Rondonópolis, a minha cidade natal, a ATC, que é a Associação de Transportadores de Carga, o maior volume de caminhões, talvez, concentrado em uma cidade do Brasil. E, nesse aspecto, agora há pouco, eu já falei com o ministro dos Transportes. Ontem à noite, ele esteve reunido com o presidente da República. Alguns anúncios foram feitos aí e a Câmara dos Deputados, inclusive, já votou também a questão da isenção do PIS/COFINS, a questão da CID também, e a Petrobras diminuindo 10%. Os caminhoneiros alegam não ser suficiente e nós vamos dialogar, porque não pode, com isso, termos uma convulsão social de desabastecimento, a questão da produção, e eu penso da saúde também, né? Da saúde, da educação, enfim, de tudo. E Vossa Excelência, eu sei que vai abordar o aspecto aí também, inclusive da legislação, porque nós votamos a lei dos caminhoneiros, e eu penso, senadora, que o governo também não deu sequência àquilo que a gente trabalhou. Né? Por exemplo, as áreas de descanso. Não temos praticamente, pelo que eu sei, iniciou uma construção em Santa Catarina, me parece que não está nem concluído. Ou seja, a gente discute muito, vota-se e o governo não dá sequência e, por isso, acaba acontecendo um descrédito. Então, por isso eu quero trazer aqui a razão também dos caminhoneiros, porque aquilo que foi votado, que foi negociado, também não foi cumprido por parte do governo em trazer mais estabilidade e mais condições para que o nosso caminhoneiro brasileiro, que quer queira, quer não, nós temos hoje o transporte calcado principalmente no rodoviarismo. Claro, precisamos melhorar essa matriz. Como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenagem, tenho lutado muito nessa linha. Mas hoje é essa situação e nós temos que encontrar, através do diálogo rápido, o mais rápido possível, para que a gente não agrave essa situação. E Vossa Excelência, que sempre acompanhou, que esteve presente, inclusive naquele momento lá atrás, participando das sugestões para que a gente pudesse modernizar a nossa legislação. Eu tenho certeza que a sua experiência, não só nesse pronunciamento, mas nas negociações que faremos, será extremamente importante. Por isso, inclusive, fiquei aqui hoje em Brasília. Daqui a pouco eu vou até o Ministério do Transporte, onde vamos estar conversando as alternativas que teremos para encontrar o melhor caminho. Obrigada, senador Wellington Fagundes. Nós precisamos, com urgência, resolver esse problema. Eu entendo a inquietação das lideranças dos motoristas, especialmente dos caminhoneiros autônomos, que é uma categoria muito forte no meu estado, mas pela forma como estão fazendo. Eu quero primeiro saudar porque a paralisação é pacífica, eles não estão impedindo a passagem das pessoas, eles aproveitam
nos acostamentos das rodovias e fazem isso. Quero lhe lembrar, Vossa Excelência lembrou bem, a Lei 13.103, de 2015, e aí não foram cumpridas as determinações daquela lei de uma paralisação que foi feita ao governo Dilma Rousseff. Sabe qual era o problema? Preço do diesel. Preço do diesel. E também a questão da perda para o frete. Vou ler aqui aquilo que aconteceu em 2015 sob o comando da ex-presidente Dilma Rousseff. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, revelam que, de fevereiro de 2005 a fevereiro de 2014, e aí o senador Cristóvão Buarque entende muito de economia, o preço médio do diesel comum subiu 48% no Brasil, razoavelmente abaixo da inflação acumulada no período de 59%, segundo medição do IPCA. Nos últimos 12 meses, lá de 2015, melhor dizendo, a situação se inverteu em 2015, sob a gestão de Dilma Rousseff. O preço médio em todo o país subiu de R$ 2,491 para R$ 2,788 o litro, um aumento de 12%. 12%. O diesel S10, usado nos caminhões fabricados a partir de 2012, avançou 13%, chegando a R$ 2,90, R$ 3,00 praticamente. No mesmo período, a inflação foi de 7,1%. Portanto, aquele problema, lá em 2015, senador José Maranhão, nós enfrentamos. E sabe qual foi a reação do governo à época? Declaração da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Textualmente, interditar, bloquear estradas, comprometer a economia popular, desabastecendo com alimentos ou combustíveis, isso é crime. Isso foi uma declaração da ex-presidente da República. Não houve nenhuma declaração, atualmente, de nenhum dirigente ou autoridade falando esses termos. Para lembrar a história. A gente tem que lembrar a história. E sabe o que foi feito naquele governo? A polícia prendeu 37 manifestantes no sul do país, lá na minha região. 37 foram presos. E isso não está acontecendo agora e não pode acontecer. Não deve acontecer. Evidente, excetuando-se casos isolados ou muito graves. Mas a forma pacífica como os caminhoneiros estão fazendo essa manifestação, revelando a insatisfação com uma política de preço dos combustíveis que foi, agora, muito mais atenuada como foi no passado, em 2015. E, como disse o senador Wellington, dessas medidas não foram aplicadas. Então, eu penso que nós não podemos, nesse aspecto, demorar a decisão. O Senado não pode ficar, eu diria, de uma briga de vaidades, porque a Câmara está atropelando. Não, não se trata de atropelar um não. Aqui nessa casa, como na Câmara, como em qualquer casa política, a tal vontade política prevalece nas horas de emergência e urgência, que é a que nós estamos vivendo. Emergência e urgência, é esse o caso. O país está parando. Voos não saem de Brasília, em alguns casos, por falta de combustíveis. Isso é uma coisa inédita em nosso país. E a emergência exige da classe política, dos seus líderes, do presidente da República, dos ministros, uma reação adequada a essa gravidade e a força que o movimento ganhou, porque teve apoio da sociedade, porque ela também paga o preço de uma política de combustíveis, de reajuste de preços, que não é aceitável no momento atual. E com muita alegria eu concedo a parte ao senador Cristóvão e ao senador Cássio Cunha Lima. Senadora Amélia, é claro que nós políticos temos que agir no momento de emergência, mas não podemos ficar só na emergência. O problema é esse. O debate de ontem aqui sobre como baixar o preço do combustível foi de enfrentar a emergência com improvisação total. E a própria Petrobras, porque se ela baixou 10%, eu me pergunto por que ela subiu esses 10% antes. É uma boa pergunta. Eu imaginava que o debate ia ser como manter
o combustível a preço baixo sem quebrar o equilíbrio da Petrobras, forçando a ela a baixar o preço. A solução era dar um subsídio ao combustível no momento em que o preço que o mercado determina para que a Petrobras esteja bem, um subsídio para que o combustível fique barato. Mas, para não ficar só na emergência, era preciso dizer de onde sai o dinheiro para esse subsídio. Ou alguém paga. Não tem almoço de graça. Não tem. Ou a gente sacrifica algum setor público para colocar na redução do preço do petróleo, ou a população, nós todos, vamos ter que pagar um preço alto devido ao preço internacional do petróleo, devido ao aumento do valor do dólar. São realidades. O problema é que a gente está ficando só na emergência e na superficialidade. Tínhamos que debater aqui por que a Petrobras tem um monopólio. Porque se permitisse importação de petróleo por outras empresas, a gente podia ter um preço menor. Ou não tinha jeito de baixar mesmo, porque o preço internacional era aquele. Essa era a discussão. E a gente não está fazendo a discussão. Eu não estou nem defendendo a quebra do monopólio, eu estou defendendo o debate sobre isso. Mas se não se quer quebrar o monopólio para permitir que a concorrência leve a uma redução do preço, o que a gente precisa fazer é abrir as planilhas da Petrobras, porque é uma empresa estatal, a gente tem que saber como é que ela chega a esse preço e não determinar baixar para atender a emergência como uma improvisação. Vamos ver como é que esse preço é determinado, senador. E se não tiver outro jeito, se baixar o preço quebra a empresa, a gente vai ter que saber como conciliar a empresa com o seu preço e nós, consumidores, com o preço mais baixo do que a empresa vende, através do que se chama subsídio, mas aí dizendo de onde sai. Senador... Desculpe tomar tanto tempo, e temos um problema sério, é que a mente brasileira hoje não está aceitando essas coisas porque não quer tirar dinheiro de nenhum lugar. Ontem teve uma audiência aqui e se viu uma pesquisa que foi feita na opinião pública, muito bem feita pela CNI, que o povo acha que 90% acha que deve aumentar recursos para a educação. Mas 90% diz que tem que aumentar o dinheiro para a educação sem aumentar impostos. E 90% diz que deve aumentar gasto na educação sem aumentar impostos e sem tirar de lugar nenhum. É impossível. Esse debate é que a gente não está fazendo aqui. Temos que enfrentar a emergência, sem improvisação, e não ficar só na emergência, discutir o futuro da política. O futuro, inclusive, de ter mais vias ferroviárias, que diminuiria essa dependência do transporte rodoviário, mais combustível elétrico, inclusive em caminhão é possível. Tudo isso demanda tempo, é verdade, mas a gente tem que discutir olhando lá na frente. E estamos discutindo emergencialmente depois de sermos atropelados. Hoje essa é a tragédia. Nós estamos sendo atropelados, aí despertamos que algo está errado. E queremos cuidar do atropelamento com esparadrapo, e não discutindo regras que façam que esse atropelamento não aconteça. É isso que eu queria colocar para a senhora. E, finalmente, eu aqui critiquei a presidente Dilma quando ela baixou artificialmente o preço do combustível, ameaçando a estabilidade da Petrobras. A Petrobras não foi quase destruída só pelas propinas, foi também pelas decisões equivocadas de baixar o preço artificialmente. E ontem eu vi gente aqui que foi contra... Eu vi gente aqui que foi contra a presidente Dilma baixar o preço do petróleo artificialmente, querendo que hoje o presidente Temer determine baixar o preço também artificialmente. É a reação à emergência de forma improvisada. E cada dia a gente é atropelado por um fenômeno novo.
Eu agradeço, senador Cristóvão, pela racionalidade da ponderação feita por esse a parte que eu quero incorporar ao meu pronunciamento. Primeiro, porque competição no mercado, concorrência no mercado é favorável sempre ao consumidor. Quando você tem concorrência, você tem como fazer uma opção. Qual é o produto que eu quero? Eu escolho. Então, nós não temos hoje uma opção. E o mais surpreendente é que a gasolina e o diesel da Petrobras no Paraguai é mais barato do que no mercado brasileiro. São as situações e as distorções que a gente não consegue entender. E, de fato, essa concorrência seria muito benéfica, sem quebrar necessariamente o monopólio da Petrobras sobre o setor de combustíveis. Queria concordar com Vossa Excelência também. Foi mantido artificialmente um preço baixo de combustível sem reajuste até 2014, com vistas a quê? A eleição. E esse preço que nós pagamos hoje é resultado desta herança, de uma irresponsabilidade. Nosso país, na área pública, é de imprevisibilidade, é de falta de planejamento, senador Cristóvão, e de ter levado à população brasileira o entendimento de que o Estado pode tudo. O Estado não pode tudo. As pessoas em casa sabem claramente do seu orçamento familiar o que podem e o que não podem fazer, mas isso ela não passa esse raciocínio lógico de planejamento orçamentário para o setor público. E quando se discute muito aqui o Estado pode, não, o Estado não pode tudo. Em muitas coisas, parceria público-privada é uma alternativa para você fazer infraestrutura que nós não temos. O setor rodoviário, nós continuamos concentrados no sistema rodoviário e as estradas matando cada vez mais, estradas sem condições, pedágios caros e muitas queixas também dos caminhoneiros. Então, eu partilho do seu ponto de vista, senador Cristóvão Buarque, pela racionalidade com que o senhor aponta as soluções e pela necessidade urgente que a população brasileira precisa ter consciência que não tem almoço de graça, não pode tirar de nenhum lugar o recurso, nem da educação, nem da saúde, nem de nada, para manter determinado programa. Não é assim, ele de algum lugar sai. De algum lugar tem que sair, porque o governo não produz dinheiro. O dinheiro do governo, o dinheiro do Estado, do município, do Estado da União, é o dinheiro, a receita advinda das contribuições, no caso da União, que tem contribuições, os Estados não têm, e também das receitas de todos os impostos, imposto de renda, IPI, ICM, no caso dos Estados, e o imposto sobre serviço, no caso dos... Não há, eu agradeço ao presidente, vou concluir. Não há, senador Cristóvão, nenhuma ponderação nisso. E, com alegria, concedo a parte, se me permite, o presidente, ao senador Ataídes Oliveira. Agradeço, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Esses aumentos sucessivos, ultimamente, feitos pela Petrobras, para mim, era a crônica de uma morte anunciada. Era um desastre anunciado. Era um desastre anunciado. Eu, dessa tribuna, por diversas vezes, eu elogiei esse competentíssimo executivo, esse técnico Pedro Parente. E continuarei elogiando-o, como também, dessa tribuna, elogiei por diversas vezes o presidente do Banco Central, Ilan. Mas eles, no meu entendimento, salvo o melhor juízo, cometeram uma falha gravíssima. Primeiro, pelo doutor Ilan. É sabido que o dólar, mundo afora, está sendo valorizado. O Banco Central dormiu de touca. Deveria o Banco Central ter intervido na hora certa para baixar esse dólar, porque nós temos um colchão suficiente aqui no Brasil para aplicar, para acudir, que é o famoso swap cambial, que nós estamos, inclusive, com superávit. Isso não foi feito. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esses aumentos. A Petrobras é do povo brasileiro. Que esse executivo salvou esta empresa, a insolvência dessa empresa, é fato. Que o governo anterior destruiu a Petrobras, mas ele conseguiu. Só que ele passou do ponto.
Nada justifica que esta empresa do povo brasileiro tivesse, nesse primeiro trimestre, 7 bilhões de reais de lucro líquido. Desnecessário. E agora, então, pressionado pelos caminhoneiros que transporta a economia do nosso país... Sobre 4 rodas. Está baixando, então, 10%. Tardiamente. Isso primeiro judia com o governo federal. Então, é um pecado que não poderia ter acontecido. E também vejo, por último, senadora Ana Amélia, que nós aqui no Congresso Nacional nós deveríamos ter manifestado e deveríamos ter feito alguma coisa para que isto não acontecesse, porque nós temos a autoridade, competência para fazer alguma coisa, e nós também não fizemos. Eu vou falar daqui a pouco sobre os cartões de crédito, esse juro abusivo. O que aconteceu nos Estados Unidos foi que o Senado Federal falou o seguinte: não, quem vai regularizar aqui esse juro de cartão de crédito é o Senado Federal. E assim eles fizeram, e lá então a coisa funciona. Então, eu vejo que há aí uma série de erros em série, incluindo o nosso Congresso Nacional, e eu me sinto, inclusive, um pouco culpado também, porque isso não poderia acontecer, e espero eu que os danos sejam só estes, que já aconteceram. Espero que os nossos caminhoneiros de paciência e que aceite essa proposta do governo e que a gente realmente venha resolver o problema, principalmente do diesel, não só para os caminhoneiros. O agronegócio hoje, 30%, 33% hoje do custo do agronegócio hoje é no combustível diesel. Então, a coisa é muito grave. E nós precisamos, então, estar muito atentos. Agradeço a Vossa Excelência. Eu agradeço, senadora Thaídes Oliveira. Passo em seguida ao senador Cássio, só fazendo um comentário. Essas duas instituições citadas por Vossa Excelência, Banco Central, na medida da questão do câmbio, mas especialmente a Petrobras. A Petrobras, com ações no mercado de capitais e regulada pela CVM, o respeito dela no mercado financeiro, no mercado de capitais, mais será quanto mais tecnicamente for administrada. Quando há interferência política sobre uma empresa estatal do porte da Petrobras com ações no mercado de capitais, a interferência política é um contágio indesejado, inoportuno e inadequado. E Vossa Excelência fez a pergunta, por que o mesmo presidente que fez uma política de reajuste, no dia seguinte, após ter anunciado um novo aumento, diz que vai ser reduzido o preço da gasolina. Então, o que precisa o mercado é de segurança e do investidor que aplica nesses papéis. Como empresa estatal, uma empresa controlada pela União, ela precisa de ter essa administração técnica para ter o respeito do mercado e continuar agindo adequadamente. Então, agradeço muito as ponderações de Vossa Excelência e, claro, no caso do câmbio, senadora Ataídes, para quem exporta, câmbio alto é ótimo, porque ele, na conversão para reais, ele ganha mais. Então, o agricultor, eu digo que eu sou de um estado exportador, que é prejudicado pela Lei Candir, no caso da exportação, da isenção do ICMS, mas quando o dólar está alto, ele tem. E tal. O dólar alto também inibe a importação, de alguma maneira, então, protegendo também a produção interna. Mas, com muita alegria, agradeço, passo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima, conterrâneo aqui da Paraíba, do nosso senador Zé Maranhão. Senadora Ana Amélia, presidente José Maranhão, muito rapidamente, porque eu pretendo ainda ocupar a tribuna para também debater toda essa crise gravíssima que o Brasil enfrenta nesse instante. Mas apenas 3 observações que eu julgo pertinente em colaboração ao importante pronunciamento que Vossa Excelência faz. Primeiro, é insustentável a política de reajuste diários. Não há como você fazer previsibilidade numa economia com a diversidade da nossa, num país continental como o Brasil, onde você tem fretamento, transporte, que é fechado por um preço hoje, e amanhã você, quando vai executar o serviço, o preço do combustível é outro. Então, não há como sustentar essa política. E se o presidente da Petrobras
tem renomada competência, insiste em manter essa política, que o presidente da República exerça um mínimo de autoridade, se é que há ainda alguma autoridade do governo, e demita o presidente da Petrobras. Não é possível, a Petrobras é uma empresa importante? É, mas a Petrobras não é maior do que o Brasil, nem tampouco os objetivos do presidente da empresa, Pedro Parente, é maior do que a própria Petrobras. Esse é um aspecto que precisa ser resolvido logo, porque os caminhoneiros não vão aceitar a proposta de reduzir o diesel em 10% e daqui a 15 dias aumentar novamente. Isso não existe. E eu não costumo tratar de questões pessoais, mas a arrogância com que o presidente da Petrobras se dirigiu ao país não pode ser acatada. Não é possível, diante de um país derretendo como o nosso, simplesmente achar que a posição técnica de um burocrata é maior do que os interesses nacionais. Em jogo está o interesse do Brasil, em jogo está a segurança nacional. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, esse plenário era para estar cheio, era para estar lotado de senadores e senadoras para reduzir carga tributária, que é outro caminho que temos que seguir. O trabalhador passa aperto, as famílias passam aperto, o comércio passa aperto, a indústria passa aperto, só quem não pode passar aperto é o governo, com a carga tributária escorchante, com a máquina pública inchada, pesada, corrupta, carcomida. Essa é uma oportunidade, toda crise traz oportunidade de rever o tamanho do Estado brasileiro, porque a sociedade está demonstrando, não aguentamos mais pagar essa conta. No meu estado da Paraíba, o ICMS do combustível é 29%. Quando soma-se aos impostos federais, vai a 43%. É quase a metade da composição do preço é imposto. Reduzir carga tributária. E, por fim, trazer de volta o RenovaBio, que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional. O país cometeu um erro estratégico em abandonar as fontes alternativas e renováveis de energia quando se descobriu o pré-sal. Claro que o pré-sal foi uma grande descoberta, mas não podemos apostar apenas no combustível fóssil para mover a economia brasileira. Então, trazer de volta o etanol, trazer de volta o biodiesel, para que nós tenhamos uma política de fortalecimento, inclusive a indústria nacional, e alternativas a essa matriz energética, se faz urgente. E já temos uma regulamentação, que é o RenovaBio, aprovado pelo Congresso Nacional, que ficou nos escaninhos do governo, em algum fundo de gaveta, depois da descoberta do pré-sal. Então, é um momento grave, muito grave, o país está derretendo, o país está vivendo uma crise sem precedentes e não há governo. A sensação é que é de desgoverno completo, não podemos esperar até terça-feira, quando o Congresso volta a funcionar. Vou terminar, presidente, agradecendo o senador Cássio Cunha Lima pela preciosidade também dos apartes do senador Cristóvão, do senador Ataídes Oliveira, e o senador Cássio pondera questões políticas relevantes. Quem vai acreditar na palavra do presidente da Petrobras se ele diz que vai ser temporário apenas essa queda do preço, 15 dias temporariamente? Quer dizer, isso não se faz, isso não se promete, isso não se garante, porque está em jogo a palavra do presidente. É o tipo eu diria, da insensibilidade política até, ou banca o que está fazendo e pede o boné, ou então toma uma outra atitude com mais peso, com mais fundamento, inclusive técnico. Não é aceitável, sob todos os aspectos, essa promessa, entre aspas, feitas pelo presidente da Petrobras em relação a ser temporário a suspensão de reajustes. Quem vai acreditar nisso? Também pondero que o senador Cássio Cunha Lima fala sobre a questão da capacidade de liderança. O governo realmente está tendo muita fragilidade nesse processo. E a falta de credibilidade por parte dos líderes do movimento também agravam a situação. Qual será o interlocutor dos caminhoneiros nesse processo? Felizmente, a casa foi valorizada, a Câmara foi valorizada e esta casa, o Senado Federal, vai ser um interlocutor também importante da categoria no encontro de uma solução. Não podemos pagar. Mas essa conta vem de 2015, quando foram presos líderes dos caminhoneiros no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e que ela disse que o bloqueio de estradas era um crime. Então, nós temos que também repor de uma, digamos, manutenção artificial de preços
preços que os derivados de petróleo estavam tendo, e também a falta de previsibilidade, novamente referida pelo senador Cristóvão, na palavra do senador. Termos abandonado a questão do biodiesel, o RenovaBio, abandonado um investimento maior na área de ferrovia, de transporte fluvial, dando maior diversidade ou diversificação aos modais de transportes que nós temos. Essa concentração também é um agravante de várias outras sequelas que temos, não só na mortandade do trânsito, mas também no custo que isso representa para a produção. Eu queria agradecer mais uma vez os apartes extraordinários lúcidos do senador Cristóvão, do senador Ataídes, do senador Cássio Cunha Lima, e a atenção, especialmente a generosidade do presidente José Maranhão, que aqui acho que me concedeu isso por eu ser uma cidadã pessoense com muita honra, e Vossa Excelência ter estado naquela cerimônia lá em João Pessoa, que eu recebi com orgulho e, como senadora do Rio Grande do Sul, a condição de cidadã pessoense conferida pela Câmara, Egrégia Câmara de Vereadores de João Pessoa.